A paz do Senhor Jesus, quero deixar uma palavra para a vossa edificação. Fica no livro de João, no seu capítulo 5, vai falar concernente a uma festa dos judeus, ao qual ali havia um tanque, e que se chamava em hebreu Betesda. Esse tanque havia coxos, aleijados, pessoas com diversas enfermidades, e ali eles estavam esperando que o anjo descesse sobre as águas e movimentasse as águas, e quando o primeiro entrasse ali naquela água, seria curado de qualquer enfermidade. Queridos, quero ressaltar que dentre essas pessoas havia um homem que há 38 anos estava paralítico, e ali ele esperava o seu milagre, ele esperava a sua cura, ele esperava entrar naquela água e obter o seu milagre. Mas, porém, quando ele pensava em ir, sempre ia alguém na frente dele, sempre alguém tomava a frente dele. E Jesus, passando por ali, contemplou o coração daquele homem e viu a necessidade de ele ser curado, porque este homem precisava de um milagre, este homem precisava de uma cura, de uma libertação, para que o nome do Senhor fosse glorificado. E Jesus, ali interrogando aquele homem, perguntando se ele queria ser curado, ele não disse que queria ser curado, ele falou para Jesus, começou a narrar: olha, quando vem um anjo sobre a água, movimenta aquelas águas, e eu vou para tentar ali entrar naquela água primeiro para ser curado da minha enfermidade, mas sempre vai alguém ali na minha frente. O Senhor Jesus Cristo, olhando para aquele homem, vendo a fé, vendo a necessidade de ser curado, de ser liberto, o Senhor falou para aquele homem: pegue a tua cama, levanta-te e anda-te. Aquele homem pegou aquela cama e foi curado. E o mais preciso naquele momento era sábado. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, o Senhor, quando chega em qualquer situação, ele resolve o problema. Se você está enfermo, ele pode te curar. Você muitas das vezes depende dos médicos, depende de alguém, mas ali aquela cura, aquele objetivo não é alcançado. Mas se você exercitar a sua fé, se você colocar a sua fé no nosso Senhor Jesus Cristo, ele entra e cura a sua enfermidade. A Bíblia vai dizer que o Senhor Jesus Cristo estava saindo de Jericó, e ali havia cegos, coxos e aleijados à beira do caminho de Jericó. E ali um cego, Bartimeu, filho de Timeu, ouviu falar de Jesus Cristo de Nazaré, e ele começou a clamar na beira do caminho: Jesus, filho de Davi, tenha de misericórdia de mim. E a multidão tentou parar, a multidão tentou impedir o milagre daquele cego, mas ele estava tão convicto, ele estava com tanta fé, aleluia, que ali ele começou a clamar mais forte: Jesus, filho de Davi, tenha de misericórdia de mim. Aquele clamor, com tamanha fé, chamou a atenção do mestre, chamou a atenção de Jesus Cristo, e ele parou, aleluia, e mandou que buscasse aquele cego Bartimeu, e mandou dizer a ele: tem de bom ânimo, o mestre te chama. Aleluia. E ali, queridos, aquele homem foi até Jesus Cristo convicto do milagre, convicto da cura, convicto da libertação, da segura. Louvado seja o nome do Senhor. E ali, quando ele chegou perante Jesus Cristo, o Senhor fez uma pergunta a ele: que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E o Senhor disse: se liberto, a tua fé te curou. E aquele homem se alegrou e seguiu a Jesus Cristo de Nazaré. Somente o Senhor opera o milagre, somente o Senhor opera o sobrenatural, queridos. Muitas das vezes você acha que não tem solução para o seu problema, para a situação que você se encontra. Muitas das vezes você se encontra em crise, aleluia, existencial. Muitas das vezes você se encontra com a baixa autoestima, você se encontra cabisbaixo, sem saber o que fazer da sua vida, quem um rumo tomar, querido. Mas se você olhar para o alto, se você clamar ao Senhor, o Senhor responderá com fogo.
porque Ele conhece o teu coração, Ele conhece a tua necessidade, Ele conhece daquilo que você precisa, aquilo que você necessita, e Ele te responderá, como Ele respondeu o cego Bartimeu, como Ele respondeu ao paralítico há 38 anos, paralisado, e Deus ali o curou. O Senhor opera milagre. O Senhor que operou no passado é o Senhor que opera no presente e operará no futuro. O Senhor pode resolver qualquer situação sua. Muitas das vezes você se encontra aí desempregado, muitas das vezes você se encontra aí com crise no seu casamento, ou até mesmo com crise no seu trabalho. Clame ao Senhor, confie no Senhor, deposite toda a sua fé no Senhor, e o Senhor irá te dar vitória, querido. Só o Senhor pode fazer isso. Certa feita, João e Pedro estavam indo à Porta Formosa, e ali havia um coxo de ambos os pés, e aquele coxo olhou para Pedro e disse: dai-me esmola, estendendo as suas mãos. Ali Pedro disse para aquele coxo: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu lhe dou. Levanta-te e anda-te em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E Pedro puxou aquele homem sobre os pés, e ele ficou em pé e foi curado para a glória de Deus. E ele subiu no templo ali e foi adorar ao Deus vivo. Somente Deus pode fazer essas coisas. Somente Deus pode fazer o impossível, o improvável. Muitas das vezes você olha a tua situação e acha impossível ser resolvida, e acha impossível de ser decretada alguma vitória, mas se você clamar a Jesus, se você clamar ao Senhor, Ele entra na tua causa, Ele muda a situação, Ele pega o impossível, se torna possível, o improvável, Ele torna provável. Somente Jesus pode fazer isso. Somente Ele pode te dar vitória, queridos. Então exercita a sua fé, que o milagre vai acontecer na tua vida, na tua casa, na vida dos teus filhos, na vida da tua esposa, na vida do teu esposo. Deus operará o milagre através da tua fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. A fé, como diz em Hebreus, é um firme fundamento das coisas que não se esperam, das coisas que não se vê, mas que se esperam no Senhor. Creia então somente no seu milagre. Receba esta palavra, curta, comente e compartilhe em nome de Jesus de Nazaré.